o apóstolo Paulo apresenta aqui a teologia bíblica e apresenta também a defesa da fé, a fé que ele vivia no seu dia a dia, a sua obediência em Cristo, o seu andar na presença do Senhor. Esse texto fala de algumas coisas que assolavam a igreja no tempo do apóstolo Paulo, a igreja de Filipos. A igreja, meus irmãos, e a verdade do Evangelho sempre foram alvos de ataques de falsas doutrinas, de falsos mestres e de falsos ensinamentos. Este assunto aqui do capítulo 3 de Filipenses é um assunto atualíssimo, pois a igreja da atualidade tem sido alvo de muitos ataques e críticas, como acontecia lá na igreja de Filipos. E esses ataques eram na tentativa de levar a igreja a abraçar um evangelho plural, um evangelho humanista, um evangelho sincrético, neo-ortodoxo ou neoliberal. E além disso, meus irmãos, nos nossos tempos, se só esses ataques que a igreja do presente tem recebido não bastassem, existe uma crise interna, de acordo com a colocação do reverendo Augusto Nicodemos no seu livro O que estão fazendo com a igreja. Ele diz que os evangélicos, e aqui ele coloca todas as denominações evangélicas, ele diz que os evangélicos do nosso tempo se encontram em uma crise grande, e essa crise, diz ele, se explica por algumas coisas. Primeiro, ele diz que essa crise se explica pela indefinição quanto aos rumos teológicos da igreja. Também se explica pela invasão do liberalismo teológico nas escolas de teologia. Também se explica pela depreciação da doutrina dentro da igreja, também pela mercantilização de várias editoras evangélicas que passaram a publicar livros não evangélicos, também pelo surgimento de várias igrejas chamadas igrejas emergentes, diz assim o reverendo Augusto Nicodemos. E o resultado, irmãos, de tudo isso é que cada vez mais pessoas procuram as igrejas para buscarem soluções imediatas para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as suas lutas, sem sequer refletir nas questões mais profundas da vida, nas questões acerca da existência de Deus e da eternidade. Aqui no capítulo 3, texto que nós lemos, nós vemos o exemplo de uma vida totalmente voltada para Deus. Paulo declara que o que tem valor na sua vida é conhecer Jesus e continuar crescendo em Cristo, e continuar crescendo nesse relacionamento com Ele. Neste capítulo 3, o apóstolo Paulo combate duramente as falsas doutrinas que estavam atacando a igreja de Filipos. Ele lista pelo menos 3 grupos com falsas doutrinas e falsos ensinamentos que tentavam se instalar no seio da igreja, dentro da igreja de Filipos, para transformar ali a vida daqueles irmãos negativamente. E apesar de que esses nomes não aparecem aqui no texto bíblico, todos os
comentaristas, por causa das características dos grupos no texto bíblico, eles denominam estes grupos com três nomes. Primeiro, ele diz que um desses grupos são os legalistas ou judaizantes. Ele vai tratar disso nos versículos 2 a 11. O segundo grupo que ele lista aqui são os perfeccionistas, dos versículos 12 a 16. E o terceiro grupo, os antinomistas, que ele vai tratar dos versículos 17 a 21, das características desses grupos que estavam tentando infiltrar na igreja e impregnar a igreja das suas doutrinas falsas, das suas doutrinas antibíblicas. O primeiro grupo, então, meus irmãos, defendia a necessidade de um acréscimo à salvação pela graça. Eles diziam que salvação pela graça só não era suficiente, era preciso algo mais. E essas pessoas que entravam ali pela igreja de Filipos pregando essa heresia, defendiam que as pessoas, além de serem salvos pela graça, deveriam ser circuncidadas. Estas pessoas são esses legalistas, são os judaizantes. Esses judaizantes queriam inserir na mensagem do Evangelho a obrigatoriedade da circuncisão como condição indispensável para a salvação em Cristo Jesus. Mas, se isso acontecesse, a salvação deixava de ser pela graça somente e passaria a ter o aspecto do esforço humano como parte integrante dela, como parte integrante dessa salvação. Os legalistas não se contentavam com a salvação pela graça mediante a fé e pregavam que para receber definitivamente a salvação, a pessoa precisava ser circuncidada. E o apóstolo Paulo, irmãos, combate duramente essas ideias, esses princípios. Ele diz que essas pessoas são consideradas aqui com esses adjetivos que ele coloca aqui no versículo 2. Essas pessoas são pessoas dignas de serem combatidas, de não receberem atenção e de terem a sua doutrina completamente confrontada com a palavra de Deus e com a verdade do Evangelho de Cristo. Paulo combate fazendo algumas colocações. Ele rebate esses princípios, dizendo que aquele ritual que os judaizantes ou legalistas estavam querendo colocar ali dentro da igreja, aquele ritual era apenas um ritual externo, que não tinha valor para a salvação, que a verdadeira circuncisão era realizada no coração, e era uma ação do Espírito Santo no ser, na alma, no espírito da pessoa. Era uma ação interna de Deus, transformando a pessoa completamente, não uma ação externa, ritualística, que apenas se mostrava o que havia sido feito. Paulo estava combatendo a pregação dos judaizantes que ensinavam essa ideia, que essa ideia era uma condição indispensável para a salvação. E o apóstolo Paulo, irmãos, faz aqui algumas colocações sobre a sua vida pessoal, para mostrar para eles que o apóstolo Paulo
se fosse para adotar esse princípio, ele tinha muito mais credenciais do que aqueles judaizantes, do que aqueles legalistas que estavam pregando aquela falsa doutrina ali dentro da igreja. A circuncisão, irmãos, verdadeira, a que aponta para a salvação, é aquela realizada pelo Espírito Santo de Deus no coração da pessoa. É uma transformação na mente, é uma transformação no espírito, e não só apenas uma ação externa na carne. Os judaizantes atacavam pela base a doutrina da salvação unicamente pela graça e tratavam de tentar substituí-la por um misto de favor divino e mérito humano, com ênfase, de acordo com o que eles estavam pregando, nesse último, do mérito humano, da ação humana, para receber a salvação em Cristo Jesus. E essa ação deles, e essa ênfase deles, era uma ação de um rito vazio, sem transformação do coração, sem a ação da fé, apenas mutilação do corpo, é o que a palavra ali significa. E o apóstolo Paulo responde, dos versículos 4 até 11, a resposta do apóstolo Paulo sobre essas investidas dos judaizantes dentro da igreja. No versículo 3, irmãos, ele diz que nós é que somos a circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Nós é que somos a circuncisão, diz ele, todos os que foram transformados interiormente no coração. Esses, de fato, é que podem se dizer da circuncisão, porque eles foram transformados interiormente. Nós, de acordo com o que o apóstolo Paulo está dizendo, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que nos gloriamos em Cristo, e nós que não nos gloriamos na carne. E agora, irmãos, o apóstolo Paulo vai argumentar com a sua vida, com a sua experiência, com a sua dedicação a Deus. Ele diz que se os legalistas podiam confiar na carne, no ritual, no cumprimento e no conhecimento da lei para a salvação, ele, Paulo, tinha muito mais motivos, Paulo, tinha muito mais credenciais para suplantar aquelas credenciais dos judaizantes. Se eles diziam que pelo ritual eles conseguiam alcançar a salvação, o apóstolo Paulo estava dizendo, muito mais, se for dessa forma, muito mais do que vocês. E Paulo sabia do que estava falando quando combatia aquela pregação legalista dos judaizantes. E ele começa a relacionar isso, e ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia. No versículo 4, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a dizer, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele está dizendo com isso que nasceu judeu, ele não era um prosélito, ele não recebeu uma cidadania judaica posterior, ele nasceu como um judeu. E ele diz no versículo 5 que ele é da linhagem de Israel, ele não havia aderido, o que ele quer dizer isso? Ele não havia aderido à religião judaica durante a sua vida, ele era judeu por direito de nascimento. E também ele diz que ele nasceu da tribo de Benjamim. Benjamim foi o único filho de Jacó
que nasceu na terra prometida. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, eu sou descendente de Benjamim, aquele que nasceu na terra. E ele diz também no versículo 5 que ele era hebreu de hebreu. Além de ter nascido judeu, os seus pais também eram judeus. Paulo falava a língua hebraica. Ele diz também que era fariseu. Fariseu era aquele cumpridor da lei à risca. Ele tinha toda a fidelidade no cumprimento da lei. Ele era zeloso no cumprimento da lei. Ele estava dizendo que era muito religioso. E também, quanto ao zelo, diz ele, perseguidor da igreja. O grau mais elevado de zelo era demonstrado pela perseguição à igreja. E Paulo atingiu esse grau quando ele colocou aqui que, quanto ao zelo, ele era perseguidor da igreja. Ele se destacava naquilo que o fariseu considerava a maior demonstração de zelo, que era perseguir a igreja. E ele também diz, finalmente, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, cumpria todas as cerimônias religiosas e vivia uma vida irrepreensível, cumpria todos os requisitos cerimonial, todos os requisitos da lei. Isso, aos olhos humanos, era grande coisa, era muita coisa. Todas essas qualificações eram sinônimos para o povo de Israel de espiritualidade. Valia muito prestígio. Esse currículo que o apóstolo Paulo acabou de apresentar aqui era um currículo invejável, um currículo que poucos alcançavam. Um currículo desses era a vida inteira de alguém, possivelmente. E tudo isso, todos os seus títulos, toda a sua fama, todo o seu prestígio, todo o seu trabalho, todo o seu conhecimento foi conseguido com muito esforço, com muita luta ao longo de toda a sua vida. E com isso, irmãos, então, o que o apóstolo Paulo estava dizendo àqueles judaizantes, legalistas, ele estava dizendo o seguinte: se vocês acham que podem ser salvos pelo cumprimento da lei, eu muito mais, porque cumpro a lei em sua totalidade. Mas Paulo, meus irmãos, percebeu que tudo isso, que aos olhos humanos, que aos olhos ali daqueles falsos mestres, todas estas coisas era lucro. Na realidade, ele chegou a reconhecer, chegou a ver que aquilo tudo que inicialmente ele considerava como lucro era empecilho para que ele recebesse o que era verdadeiramente lucro. Aquilo que ele considerava lucro estava atrapalhando, estava impedindo que ele recebesse aquilo que era verdadeiramente lucro. Paulo descobriu que todas aquelas coisas que pareciam levá-lo para o caminho da salvação, na realidade o estavam levando para mais longe de Deus, mais longe do caminho da salvação. Aquelas coisas eram espiritualmente inúteis para a salvação. Foi a conclusão que ele chegou, e ele desprezou, ele considerou todas aquelas coisas, todos os seus títulos, toda a sua preparação, tudo que ele havia conseguido ao longo da vida, todas as cartas de recomendação, de autorização para queimar as igrejas e matar os crentes, ele considerou todas aquelas coisas como refúgio, como nada, como lixo, por causa do Evangelho de Cristo. Ele reconheceu que aquelas coisas estavam afastando ele de Jesus, e por isso ele abriu mão de todas aquelas coisas. Essa foi a resposta
do apóstolo Paulo aos judaizantes que pensavam, que propagavam, que divulgavam, que tinham que fazer alguma coisa humanamente para que a salvação que Deus havia dado a eles fosse garantida. E o apóstolo Paulo conclui dizendo que nada do que ele havia feito, que nada do que ele viesse a fazer garantiria para ele a salvação, porque a salvação é pela graça em Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, o segundo grupo que o apóstolo Paulo coloca aqui e que ele combate está nos versículos 12 a 16. Esse grupo dizia que já havia alcançado a perfeição espiritual. E alguns comentaristas dizem que na igreja de Filipos havia um grupo que achava que já havia atingido a perfeição espiritual, que já tinham crescido tudo, que era possível, que não havia mais necessidade de crescer na fé em Cristo. Eles são chamados pelos comentaristas de perfeccionistas. E aqui o apóstolo Paulo coloca nos versículos 12 a 16 a sua argumentação contra esse grupo que achava que já havia crescido o suficiente, já havia se amadurecido espiritualmente o suficiente, que não precisava mais crescer. Estes eram os perfeccionistas, que diziam que já haviam alcançado a perfeição espiritual em Cristo Jesus. Esses são aqueles que não viam mais necessidade de continuar crescendo na fé, se consideravam crescidos o suficientes, achavam que estavam em um padrão elevado de fé. Paulo combate essa ideia afirmando que ele, o apóstolo Paulo, continuava buscando a perfeição, continuava buscando o crescimento em Cristo Jesus. E a busca desse aperfeiçoamento só era possível porque o apóstolo Paulo já havia passado pelo primeiro estágio do caminho em direção a essa perfeição, que é a sua conversão ou o novo nascimento. A partir do momento em que ele foi convertido, a partir do momento em que ele nasceu de novo em Cristo Jesus, havia essa possibilidade, de acordo com o que ele coloca aqui, de caminhar, de ir em direção à perfeição espiritual, de ir em direção, acima de tudo, a Cristo, à vida de Cristo, para se tornar como Cristo. E ele entendia que precisava continuar desenvolvendo a sua salvação. Ele tinha consciência que estava apenas no primeiro estágio dessa caminhada rumo à perfeição, e que tudo começou no momento em que ele foi convertido ao Senhor, e que a conversão era esse primeiro passo em direção à santificação e à perfeição em Cristo Jesus. E ele dizia, irmãos, que mesmo ele já tendo caminhado, já tendo alcançado uma certa maturidade espiritual, ele dizia que ainda havia muito caminho a ser perseguido, a ser percorrido. E ele diz aqui: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Ele entendia que a sua caminhada na fé precisava prosseguir. E a metáfora utilizada por Paulo para expressar a sua dedicação em direção à santidade e à perfeição é a metáfora do atleta, aquele atleta, irmãos, que participava de uma corrida,
e para isso ele corria aqui a corrida, descrita por Paulo, não para ganhar o céu, não para ganhar a pátria celestial, mas é para quem já é cidadão do céu. Aquela corrida que ele corria não era a corrida para ganhar o céu, mas porque ele já havia ganhado o céu, mediante a manifestação da graça de Cristo na sua vida. Não é a corrida para ganhar a salvação, mas é a corrida para viver a santificação. É a corrida para ir ao encontro do Senhor Jesus. É a corrida de quem sabe que ainda é imperfeito na fé, que precisa completar a caminhada, que ainda não alcançou a perfeição espiritual, mas que quer chegar lá. E para isso ele se coloca nessa corrida em direção à santificação. Não que eu tenha já recebido ou já obtido, mas prossigo para o alvo. Apesar, meus irmãos, de toda a sua vida de consagração, de santificação, Paulo não se atribui a perfeição na santificação. Ele combate aquela ideia dos perfeccionistas, dizendo que mesmo ele já tendo caminhado na fé, mesmo já estando amadurecido na fé, mesmo já compreendendo as verdades profundas do Evangelho de Cristo, ele ainda precisava continuar crescendo, ele ainda tinha muito que desenvolver na sua fé. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Filipenses, diz que muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos ao se compararem àqueles que já estão paralisados em seu crescimento espiritual. Ele diz que muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmos ao se compararem àqueles que já estão paralisados em seu crescimento espiritual. Mas a diferença entre esses e Paulo é que Paulo não se compara com os outros, com as pessoas, mas ele se compara com Cristo. Ele ainda não chegou à perfeição de Cristo, é o que o apóstolo Paulo está dizendo, e para isso ele precisa continuar crescendo. Muito embora já seja perfeito, que é o mesmo que maduro na fé, ele fala isso no versículo 15: todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Essa expressão perfeitos aqui significa maduro na fé, mas não completamente maduro na fé. Por isso ele diz que precisa continuar caminhando em direção ao seu crescimento espiritual. Ele é maduro, mas ainda tinha muita coisa para ser alcançada na sua vida cristã. Paulo declara que ainda não alcançou a perfeição com as seguintes palavras. Ele diz: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Ele foi conquistado por Cristo na conversão e agora continua na conquista desse crescimento. Ele diz também: não julgo havê-lo alcançado. Reconhecia que precisava continuar crescendo. Ele diz: uma coisa faço. Olhava para frente, olhava para a meta, olhava para onde queria chegar e para onde precisava chegar. Também ele diz: prossigo para o alvo. É o mesmo que esforçar-se intensamente. E ele, no versículo 16, diz para si e para todos aqueles outros que estavam ali lendo a sua carta: andemos, no versículo 16. Essa expressão significa ter disciplina. É um termo militar utilizado aqui por Paulo
para significar permanecer em linha, manter o posto, não sair do alinhamento. E ele convida a todos: andemos em direção à santificação e à perfeição em Cristo Jesus. Paulo não atribui a si a perfeição, a perfeita santificação. Ao contrário, como um corredor numa competição, ele se esforça para ir avante, na direção da meta, para alcançar o prêmio de estar com Cristo nos céus um dia. Mas, meus irmãos, o terceiro grupo que ele coloca aqui nesse texto era um grupo que se dizia acima da lei, um grupo que se dizia que não precisava de normas nem de princípios que norteassem a sua vida espiritual. Os comentaristas chamam esse grupo de antinomistas. Isso está no versículo 17 a 21. Esses são os inimigos da cruz, de acordo aqui com o apóstolo Paulo. No versículo 18, essas pessoas eram pessoas que se consideravam acima da lei, eram pessoas que consideravam a lei, e aqui lei não é a lei do Velho Testamento, mas os princípios de vida, as normas de vida, os princípios do Evangelho de Cristo para as suas vidas diárias. Eles se consideravam acima, pessoas que não queriam se submeter a princípios bíblicos, a princípios de vida cristã. Esses são os antinomistas. No versículo 18, Paulo denuncia a presença deles, e ele diz: os que andam entre nós. No versículo 18, pois muitos andam entre nós, e ele diz que esses que andam entre nós são muitos antinomistas, muitas pessoas rebeladas contra os princípios de fé, contra os princípios de vida da igreja de Cristo. Eles não queriam submeter aqueles princípios, aquelas regras, se colocam em oposição a todas as regras, a todos os princípios de vida, não queriam seguir os ensinamentos da palavra de Deus, e diziam que haviam sido salvos pela fé, e por isso agora eles eram livres para viver a sua vida, porque eles já tinham recebido a salvação, e até mesmo se eles quisessem pecar, eles podiam pecar, sem que isso lhes trouxesse alguma consequência. O escritor Davidson, em seu comentário de Filipos, diz que esses antinomistas, se sentiam tão espirituais, com uma espiritualidade tão elevada, que não viam por que obedecer os princípios do Evangelho no que diz respeito à sua vida na carne, porque segundo eles o Espírito é tudo, mas essa forma de pensar os levava ora à libertinagem, ora para o ascetismo e ora para a sensualidade. Essa forma desses antinomistas pensarem levavam-nos ou para a libertinagem, ou para o ascetismo, ou para a sensualidade. Aqueles que não queriam princípios, aqueles que não queriam regras, leis, normas para seguir, queriam viver a sua vida à vontade neste mundo, sem se preocupar com as coisas do céu, levando vida voltada para si, voltados para as coisas terrenas e para o próprio ventre, como diz aqui os versículos 18 e 19, sem código de conduta ou código moral para seguir. E uma das consequências de se considerar sem lei, sem código de princípios para a vida,
é a queda na vida de pecado. Paulo, meus irmãos, denunciou e combateu essas pessoas também na igreja de Coríntio, os que queriam viver sem leis, sem princípios e sem regras. 1 Coríntios 6, 12 a 20. A resposta do apóstolo Paulo aos antinomistas. Paulo se coloca como modelo de seguidor de Cristo e convida todos para imitá-lo. No versículo 17: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. O apóstolo Paulo se coloca como o modelo de vida a ser seguido. Aqueles que não seguem o modelo de Cristo, diz ele no versículo 18, são inimigos da cruz de Cristo. Aqueles que não seguem o modelo de Cristo são inimigos da cruz de Cristo. Os antinomistas eram considerados inimigos da lei de Cristo, porque eles queriam viver uma vida de liberdade, uma vida de libertinagem, uma vida de descompromisso com o Evangelho, uma vida de descompromisso com a pessoa de Cristo e com a verdade da cruz de Cristo. O versículo 19 esclarece a prática daqueles que se colocam como inimigos da cruz de Cristo. O versículo 19 diz: ali são registrados os pecados morais deles, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. A expressão destino deles é a perdição. O eu é transformado em um Deus, e onde os apetites sensuais ocupam o primeiro lugar na vida, como aquilo que satisfaz e agrada. Mas Paulo, meus irmãos, o contrário deles, se declara amigo da cruz, pois foi mediante a cruz que o mundo ficou crucificado para o apóstolo Paulo e ele para o mundo. Enquanto os antinomistas estavam se declarando e estavam sendo reconhecidos como inimigos da cruz de Cristo, o apóstolo Paulo se diz amigo da cruz de Cristo, reconhecendo que ele foi crucificado para o mundo e que o mundo foi crucificado para ele. Um dos comentaristas que eu li, irmãos, diz o seguinte: até mesmo sob o disfarce da total aceitação de tudo quanto Cristo representa, acompanhado pela aceitação total de um credo ortodoxo, os crentes podem se fazer inimigos daquele que afirmam ser o seu maior amigo. Aqueles que negam o poder da cruz na prática diária não são melhores espiritualmente falando do que aqueles que a negam através de erros doutrinários. Diante desse quadro tão terrível do abandono da fé e proliferação de heresias na igreja de Filipos, Paulo chora, no versículo 18, ele chora pelos inimigos da cruz e pelas consequências drásticas que eles podem trazer à igreja do Senhor. As lágrimas do apóstolo Paulo vêm à tona ao ver os estragos que aqueles antinomistas poderiam estar fazendo no meio da igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo coloca ainda no versículo 19 que enquanto aquelas pessoas, aqueles antinomistas, aqueles inimigos da cruz, adoravam a si mesmo, o Deus deles é o ventre. Os seguidores da cruz de Cristo adoram a Deus no Espírito. Ele coloca isso no versículo
3. Enquanto que a glória deles está na sua infâmia, no versículo 19. Infâmia, irmãos, para eles significava que aquilo que era completamente renegado, aquilo que era completamente rejeitado pela igreja, pelos servos de Cristo, pelos seguidores da cruz, era justamente aquilo que eles queriam praticar. A infâmia deles era praticar aquilo que a igreja não queria praticar. Os seguidores da cruz, por sua vez, se gloriam em Cristo Jesus, enquanto eles se gloriam naquilo que era vergonhoso para a igreja, para os filhos de Deus se gloriam em Cristo Jesus e na cruz de Cristo, de acordo com o versículo 3. Eles se alegram na cruz de Cristo. E enquanto que eles só se preocupavam com as coisas terrenas, está aí no versículo 19, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Os amigos da cruz de Cristo se preocupam com a pátria celestial, a pátria no céu, de acordo com o versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria não é terrena, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. A nossa pátria está no céu. Enquanto eles se preocupam consigo mesmo, enquanto eles se preocupam com o seu ventre, enquanto eles se preocupam com as coisas terrenas, só com as coisas que estão aqui da terra, o apóstolo Paulo diz que os amigos da cruz se preocupam com o Senhor, se gloriam em Cristo Jesus e se preocupam, se alegram com as coisas celestiais. Estes três grupos, irmãos, estavam adentrando pela igreja de Filipos e querendo transformar a teologia bíblica, transformar o evangelho que havia chegado ali naquela igreja com poder, implantando ali todas estas heresias. E eu quero concluir, irmãos, dizendo que a igreja precisa estar alerta. As heresias sempre estiveram e sempre vão estar tentando se implantar no seio da igreja. Possivelmente hoje os antinomistas, os perfeccionistas, os judaizantes possam estar tentando entrar na igreja do Senhor Jesus com as suas teorias, com as suas heresias, talvez com roupagem diferente, com outros nomes, com outras abordagens, mas a realidade é que a igreja sempre foi alvo dessas heresias. Essas heresias sempre estiveram e sempre vão estar tentando se implantar no seio da igreja. Mas a igreja de Deus, como diz em 1 Pedro 3,15, deve estar sempre preparada. O texto diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. A expressão para responder é tradução da palavra apologia, que significa a defesa da fé. O cristão precisa estar preparado para responder, para defender a fé. Significa que ele tem que estar alerta. É possível que pessoas nos farão perguntas sobre nossa fé, ou que criticarão a nossa fé, ou que tentarão ridicularizá-la, e às vezes até tentarão substituí-la com outros ensinamentos, mas para tudo isso nós devemos estar preparados. E em 1 Timóteo, irmãos, 3,15,
lemos que a igreja é coluna e baluarte da verdade, diz assim o versículo, para que se eu tardar, fique ciente de como se devem portar no seio da igreja. A igreja precisa ficar atenta às novidades de doutrinas que procedem, que entram na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A função da igreja com relação à verdade é de sustentar, defender, apoiar a verdade cristã, o evangelho de Cristo. Diante das heresias e erros, a igreja deve reafirmar a verdade do evangelho em Cristo Jesus. Os antinomistas estão presentes, os legalistas estão presentes, os perfeccionistas estão presentes, e muitos outros grupos modernos, com ensinos diferentes, novos, mas que contrariam a palavra de Deus, estão presentes. E a igreja precisa ter consciência da verdade. A igreja precisa amar o Senhor Jesus e a cruz de Cristo, está pronta para responder e para defender o evangelho, para defender a igreja do Senhor, quando isso for requerido de cada um de nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.